Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Um Shabbat de alegria, um privilégio poder estar junto com vocês mais uma vez, repartindo um pouco daquilo que a gente vê na leitura da Parashá dessa semana. Eu sou Sami Stachover, eu tenho o privilégio de ter comigo o meu companheiro de caminhada, Paulo de Tarso, um amigo pessoal que também está em São Paulo. E aí, Paulo, boa tarde. Shalom, Sami, uma grande honra, uma grande alegria. Estou aqui estreando, no Israel no Caminho. Acho que é a segunda participação que eu tenho, além de outras entrevistas, e sempre na condição de irmão mais novo, muito mais querendo aprender com você e com os irmãos Yehudim do que tendo chance de ensinar alguma coisa. Mas com muita alegria. E shalom para todo mundo. Que Deus nos agracie com a palavra dele sobre nós. Maravilha, Paulo, maravilha. Pessoal, essa semana nós temos a Parashá Nassó, que é levanta, que é mais ou menos uma instrução que Moshe Rabbeinu recebe de Deus para fazer um censo. A Parashá começa em Bamidbar, números 4, 21 até o 7, 89. A Haftará, os profetas, está em Juízes 13, 2 até o 25. Atos 21, de 17 a 26, é no Brit Hadashah, e o Salmo 67. E essa paraxá, gente, tem algumas coisas que realmente são impactantes. Ela começa com Bamidbar 5, quando Deus manda pôr para fora todos aqueles que são leprosos. E é uma atitude, de certa maneira, agressiva, né? Imagine, pega os irmãos e põe para fora. Por quê? Porque Deus habita no meio de todos nós. E quando Deus habita no meio de todos nós, o que acontece? Nós precisamos estar puros, limpos. E em parashot anteriores, nós víamos a necessidade de estar limpos, porque Deus habita entre nós. E aqui fica bem claro isso. Por que houve lepra? É uma conversa individual de cada um de nós com o Eterno. Mas o importante é que nós mantenhamos a linha de conduta e saibamos dizer aquilo que realmente é importante diante de Deus e aceitar o compromisso que Deus tem para conosco. Nessa paraxá também, nós temos a Birkat HaKohanim, a bênção sacerdotal. E esse texto é maravilhoso, porque Deus disse o Eterno a Moshe, fala a Aaron e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dizeis, o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz, te dê shalom. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha quem é que nos abençoa, não é alguém que levanta a mão, não é alguém que está preocupado de trazer uma palavra, mas é Deus o Eterno, Todo-Poderoso que fala essas coisas. E eu creio que você, Paulo, tem uma vivência com relação a esse tipo de situação, tanto da parte da lepra e como as pessoas são afastadas, e também dessa brachá. O que você gostaria de complementar disso que nós estamos vendo agora? Sami, olha, essa consagração que essa Paraxá nos traz, uma pessoa que não é um Kohen, não é da família dos Kohanim, mas que durante o tempo da consagração do nazireado, não é? Ele se coloca numa condição de sacerdote, por isso certas restrições. Eu acho muito curioso que a Torá poderia, em outros momentos, não é? Falar da Birkat HaKohanim, falar da bênção sacerdotal, mas é na mesma porção, é no mesmo texto, não é que uma coisa se assemelha, me desculpa, se assemelha não, uma coisa é colocada junto com a outra. Quem sabe, não prefigurando um tempo em que aquele desejo de Deus de que toda a nação fosse a nação sacerdotal pudesse. Então, quando o nome do nosso Deus é invocado sobre as pessoas, né, ele mesmo vem para nos abençoar todos, como você mesmo falou, não depende da mão de quem abençoa, mas do nome que é invocado sobre todos, né? Não temos poder de perdoar pecados, de curar alguém, de fazer o bem a outro, porque nós precisamos de Deus, mas quando nós invocamos, né, o nome do nosso Deus, quantas coisas extraordinárias sucedem, a maior delas é que Ele mesmo vem sobre as pessoas. Isso
é maravilhoso, não é? Ele é o único Deus que pode curar a lepra, essa doença degenerativa, altamente contagiosa e, entre aspas, incurável. Só Deus para preparar uma liturgia para que pessoas sejam purificadas de algo tão terrível, não é? E esse é o nosso Deus que nos abençoa e que nos purifica. É muito lindo isso. É maravilhoso. E quando você pega a continuação dessa paraxá, ela tem uma passagem aonde existe uma dúvida com relação a adultério. Algumas mulheres pegas em adultério seriam levadas até o Cohen, até o sacerdote, e o que ele faria? Ele prepararia uma água com barro, terra, especiarias, e daria a mesma água para uma mulher pega em adultério e uma que não foi adúltera. E o que acontece? É impressionante que a mesma água faz efeito de uma maneira numa mulher e faz um efeito diferente na outra. Ou seja, a água atinge o âmago da mulher adúltera e a transforma, enquanto que a mesma água simplesmente faz com que a mulher fecunde, porque ela não era adúltera. E na nossa sociedade hoje, o adultério é visto de uma maneira muito soft. Não, o adultério é coisa normal, todo mundo faz. Mas tem dois aspectos aqui, eu gostaria de ouvir a tua impressão sobre isso. A primeira, Paulo, é que realmente a mesma água em duas pessoas diferentes faz efeitos diferentes. Isso me lembra o maná, que durante a semana apodrecia no dia seguinte, mas o maná de Shabat era puro porque tinha caído em Erev Shabat, na véspera do Shabat, e no dia seguinte ele estava bom. E a segunda é que nós adulteramos, mesmo sem nos dar conta, quando a gente põe privilégios. O meu carro acabou sendo a coisa mais importante da minha caminhada. E você adulterou contra Deus. Como é que você vê isso? É muito interessante esse trecho dessa paraxá, porque a Bíblia fala de um espírito de ciúmes. Que coisa terrível, não é, Sami? Eu nunca vi, talvez você me corrija se eu estiver equivocado, eu nunca vi que algo assim tenha de fato acontecido, que mulheres tenham sido levadas pelos seus maridos para passarem por essa prova, né? Mas você consegue imaginar, Sami, como que ficaria o casamento, mesmo que aquela mulher, tendo passado pela prova e fosse considerada pura, não se contaminou, não pecou contra o seu marido, como é que seria o relacionamento deles depois? Eu não te falei que eu não tinha pecado? Eu não te falei que eu sou sua, que eu sou pura? Como o pecado, como os ciúmes, como esse espírito pode destruir relacionamentos, não é? E você falou uma coisa muito importante, né? O nosso Deus, ele vê coração, não vê aparência, né? Então o marido, desconfiando da mulher, se ela estava pura, quem é que pecou para que esse espírito tivesse licença, tivesse direito de atormentar esse casal, né? Como que essa situação surgiu? É muito interessante, mas a pureza do nosso coração, a gente precisa de Deus para mantê-la, porque ninguém sai bem de uma situação como essa, né? Se ela de fato acontecesse. Então, aqui no Brasil, como você mesmo falou, tem algumas manias, né, Sami, de dizer que uma pitadinha de ciúmes é bom para o relacionamento. Não, não é. Uma pitadinha de ciúmes destrói qualquer coisa, porque quem é puro confia, não é verdade? E o nosso Deus está com todos nós, nos limpando, nos purificando. Então, como precisamos de Deus para que esses padrões do mundo, né, sejam afastados de nós. Para o povo de Israel, para o povo que teme a Deus, né, que foram alcançados pela Torá através de Yeshua, esse tipo de padrão do mundo não serve para nós, não é, Sami? Então, todo mundo sabe de que Deus não julga aparências, ele julga corações. E é o que nós vemos no Brit Hadashah, nessa passagem de Coríntios, onde o apóstolo Saulo, Uhum, Shaul HaSheliach, o que ele uhum, faz? Ele chega em Jerusalém, vai contar para todos os anciãos, os pais da igreja, os pais espirituais, né?
E ele conta o que aconteceu e o pessoal diz assim: "Mas sabe o que que é, Paulo? Os caras estão dizendo de que você se converteu, você já não acredita mais na Torá. Então sabe o que que é? Falsidade por falsidade, prova a eles que você ainda é Yehudi, que você ainda acredita na Torá". E aqui até me permito fazer um comentário: Yehudi é aquele que louva, né? A palavra Yehudi é louvar, então quer dizer, todos aqueles que louvam a Deus, que exaltam a Deus, são Yehudim. E Paulo deve ter ficado bem constrangido, né? Quando ele olha e diz assim: "Espera, o que esses caras sabem de mim? Como é que nós somos julgados? Através do testemunho que nós damos, e como é fácil corromper o testemunho que a gente dá todos os dias". Sami, uma coisa muito importante a se considerar, porque lendo, olha, eu já escutei muitos comentaristas não judeus, não é? Pessoas com quem eu já lidei, já ouvi ensinos, eles consideram que esse texto prova que Paulo tinha abandonado, não é, todas as práticas da Torá, considerando as erradas, né, considerando as vencidas, velhas, e que ali, dentro de Tiago, né, essa insistência que Tiago faz a ele se submete a isso como que dar um cala-boca para as pessoas. E Sami, eu não consigo ver falsidade em pessoas que se entregaram dessa forma a Deus e que morreram por causa do Evangelho, sabe? Então, a gente esquece que pouco tempo antes, né, naquele episódio em que Paulo, pela primeira vez, ele entra na cidade de Éfeso, um lugar lá extremamente pagão, com culto à Diana dos Efésios, ele vê a situação ali, sai, e quando ele vai voltar de novo para Éfeso, aí sim, para agir segundo a direção do Ruach HaKodesh sobre a vida dele, para alcançar pessoas ali, ele faz um voto. E que voto é esse que ele faz? Senão o voto de Nazireu. Então, ele não estava fingindo alguma coisa ali em Jerusalém. Ele era o que ele era. Não é? Ele nasceu, viveu, não é? Um Shomer Torá, um defensor, um zeloso pela Torá, como aquelas dezenas de milhares de pessoas citadas nesse texto da Brit Hadashah que nós lemos. Não é? Mas ele tomando, junto com aqueles outros que estavam para entregar o voto e se purificando com eles, então ele traz à luz o que era dentro, o que estava acontecendo no coração dele. Então, respeito sem dúvida, mas jamais um engano, jamais, nem Paulo, nem Jacob, nem Tiago agiram para que inglês visse. Não, para que inglês visse. Eles agiram porque eles eram aquilo. Então, Paulo, você tocou um ponto que eu acho primordial. A Torá não acabou, pelo contrário, a Torá está cada vez mais viva. Amém. E a Torá está cada vez mais viva e ela simplesmente mudou o sacerdócio, como nós vemos no livro de Yehudim Meshichim, no livro de Hebreus. Por quê? Porque mudou o sacerdócio não porque aconteceu, é porque Deus já tinha visto de que esse povo não estava indo adiante. Eram 613 mandamentos, que virou 10. Yeshua disse, olha, 10 é muito, deixa por 2. E aí Yeshua olha e diz assim, sabe o que é? Nem 2 vocês estão conseguindo cumprir, só a alma. Né? E eu acho de que a essência da Torá é exatamente essa, saber distribuir amor. Essa que é a verdade. Então, quando a gente levanta o senso, como diz a Parashá Nassau, qual é o senso que nós estamos levantando? Quem é que realmente é transformado através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, depois de ter tido uma experiência individual com Mashiach Yeshua? Eu acho que é aí onde a gente vê o ponto de separação entre aquele que finge e aquele que é honesto e verdadeiro. Eu vejo dessa maneira para a gente levar adiante a essência da Torá. Muito bem. Sami, talvez para encerrar aqui a minha participação, eu queria anotar, né, que quando se faz aquele censo dos levitas, dos sacerdotes, aqueles que foram chamados para perto, não é? Então, chegamos a esse número, depois algumas obrigações que eles teriam
como encargo, não é? Cada uma das famílias dos levitas tinha um tipo de trabalho diferenciado no Mishkan, não é? Alguns carregando os tecidos, outro a parte estrutural pesadíssima, alguns carregando aquilo que era santíssimo, não é? Até conversávamos antes aqui de gravarmos sobre o que parece injustiça. Uma das famílias dos levitas recebem 2 carros de bois e 4 bois. Outro grupo recebe 1 carro de boi e 2 bois. Mas os coatitas, não é, da família de Aharon, da família de Moshe, eles não recebem carro de boi nenhum, não é? Porque o encargo que lhes era devido era levar o que era santíssimo. Eu estou com uma figura de uma menorá aqui atrás de mim. Então a menorá e as coisas que eram santíssimas tinham que ser levadas, conduzidas nos ombros, não é, dos sacerdotes. Então, para cada um havia uma justa designação dada pelo nosso Deus. E eu, Sami, que eu sou, eu não tenho como deixar de adorar e de honrar e de louvar a esse Deus maravilhoso que fez com que a Torá, não é, chegasse até o meu coração através de Yeshua, que não apenas ensinou para as nações todas, não é, a Torá do Deus vivo, mas ele foi o sacrifício perfeito para aqueles que não conseguiam cumpri-la, que receberam como ordem, como mandamentos, como os Yehudim de toda a história, e tampouco nós, as nações que servimos ídolos, né, cultuávamos espíritos malignos, e a salvação nos alcançou a todos. Isso é muito maravilhoso. Então, poder ser contado entre aqueles que hoje são chamados também ao sacerdócio, humildemente, não é? Mas honrosamente, isso nos traz muita alegria no coração, porque quando nós vemos lá na porção da Haftarah que o nosso Deus, ele se apresenta ali para Manoá, pai, e também para a mãe de Sansão, e diz para eles que seria gerado naquela mulher estéril uma criança que seria um juiz que traria liberdade para o povo de Israel. Então ele disse que aquela criança era consagrada desde o ventre. Então, eu não sei se eu já te contei isso, Sami, mas a palavra que me levou a tomar uma atitude verdadeira com Deus, porque eu cresci no meio religioso cristão, não conhecia Deus de verdade. Mas quando eu vi as palavras de Yeshua dizendo: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá, dê fruto e o teu fruto permaneça. Foi uma palavra que está na Brit Hadashah, no livro de Yohanan, né, no evangelho que Yohanan escreveu. Essa palavra entrou como uma bomba atômica dentro de mim, porque eu comparo com aquilo que Deus falou com a esposa dele, de que aquela criança no ventre, desde o ventre, pertencia a ele. Então eu, perdido aqui nos confins da terra, fui alcançado por aquilo que Deus deu ao povo judeu, aquilo que Deus deu à nação que ele não escolheu, ele fez um povo para ele, e esse povo virou um testemunho para nós das nações. Então é maravilhoso demais ser desse Deus que faz do jeito dele para que o nome dele possa ser honrado. É maravilhoso quando você põe dessa maneira, e eu vejo Manoá, o pai de Sansão, vira para a esposa dele e diz assim: uau, sabe o que é? Deus veio visitar a gente e nós vamos morrer. Não, gente, Deus não vai te visitar para te matar, pelo contrário, ele vai te visitar para te vivificar. E essa que é a tônica. Quando eu vejo a alegria com que você coloca esse teu sentimento, é exatamente o sentimento que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo aqui, compartilhar com cada um de vocês, youtubers, espectadores, o privilégio de ter lido a Torá, ter tempo de meditar nos textos, aprender através dessas pequenas filigranas que nós vemos e saber que Deus nos quer vivos para poder levantar louvor, para poder dizer aleluia, Deus seja engrandecido sempre. Shabbat Shalom é o quanto a gente gosta de desejar a todos. Sami, me passou, e se eu deixasse isso passar, eu me condenaria. Sami, como é lindo quando o pai de Sansão diz assim então para a mulher: bem, então vamos perguntar direito o que é para fazer, porque daqui a um ano nós vamos ter um neném. Ele creu na palavra. Quando ele entendeu que realmente era vindo de Deus aquela palavra, ele tomou uma atitude
A fé sem atitudes, a emuná, nunca vai se manifestar plena se nós não agirmos com aquilo que nos foi falado. O tzadik, bemunat e rie, o justo da sua fé, da atitude, da prática da sua fé, viverá. É maravilhoso isso. Shabbat Shalom. Pessoal, tudo isso que nós estamos lendo está no Tanakh, está na Bíblia. Nós não estamos inventando passagens. E o que eu gosto de incentivar vocês é para que vocês vão lá e vejam nos textos, para que vocês leiam e vejam de que realmente nós não estamos trazendo nada que não está escrito na Torá, nada que não está escrito no Tanakh. Não é invenção, é o texto para que vocês possam usar e refletir. E é nessa alegria que nós queremos compartilhar com você um Shabbat de muito Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.